1 Samuel, capítulo 1, por favor. Vamos falar agora de uma mulher muito conhecida na palavra, né? Muito conhecida nas igrejas, né? Vamos falar sobre Ana. Uma mulher que tinha um propósito. Ela tinha um propósito definido. E vamos falar sobre ela. 1 Samuel 1. Versículo 7. E assim fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Como eu já falei, é um versículo muito conhecido, é uma história conhecida. Aqui temos Ana, uma mulher casada com Eucana, um homem também temente a Deus, um homem também que buscava a face do Senhor assim como ela. E Eucana era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana era estéril, não podia engravidar. Nós conhecemos bem a história. E todos os anos, sempre Ana subia à casa do Senhor para orar, para se ter a sua intimidade. E todas as vezes que ela fazia isso, Penina, a mulher que podia ter muitos filhos, que podia gerar, irritava ela. Mexia com ela, afrontava ela naquilo que ela mais queria e não podia ter. É uma história muito conhecida. Mas nessa noite eu quero falar sobre 4 pilares para o propósito. O primeiro deles é: você é projeto de Deus. Isso é inegável, incontestável. Você é projeto de Deus. Vamos ler Salmos 139, que lá vai falar um pouquinho sobre o que é ser projeto de Deus. Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Irmãs, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que Deus já tinha nos visto quando nós éramos embriões, quando nós não tínhamos sido formados ainda. Deus, ele já tinha te visto. Ele já tinha visto você todinho, ele já conhecia a tua história. Ele já sabia o caminho que você ia trilhar. Ele já sabia que você ia estar sentado nesse banco nesse dia. Quando você ainda não tinha sido formada. Quando você ainda não tinha sido formado. E Gálatas 1:15 vai dizer, eu já deixei tudo marcado aqui para poder não demorar a achar, né? Mas teve alguns que eu não marquei. Mas a gente lê a Bíblia, né, irmãs? Então a gente sabe onde é que está Gálatas. Vamos lá. Gálatas 1:15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ou seja, Deus já tinha te visto quando você era um embrião, quando você não tinha sido formado, e Ele te chamou quando você estava sendo gerado. Está conseguindo entender a grandeza do que você é? A importância que você tem para Deus? Uma das coisas que o inimigo quer fazer conosco, irmãos, é atacar a nossa identidade.
Ele quer atacar a nossa identidade. Ele quer fazer com que nós não acreditamos que somos filhas, que somos filhos, que Deus tem um propósito conosco, que Deus nos ama, que nós fomos chamados desde o ventre, assim diz a sua palavra. É isso que Ele quer fazer conosco. Mas Ele, como sempre, é um mentiroso enganador. Porque a palavra, ela é verdadeira. E ela diz que o Senhor olhou para nós. Ele nos viu quando éramos embriões. E Ele nos chamou quando estávamos sendo formados. A palavra do Senhor é a verdade. Muitas vezes, quando estamos passando por alguma situação, quando estamos vivendo alguma coisa difícil na nossa vida, alguma adversidade, algo muito complicado, a gente pensa, por que eu estou passando por isso? Será que eu sou fraca demais para estar passando por isso? Não, ao contrário. Você é forte. Você é forte e capaz. Nós somos filhas e filhos de um Deus que é todo poderoso, que não mente, não pode mentir e é fiel para cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Creia nisso, irmãs. Creia. Quando alguém lançar no nosso rosto, quando alguém apontar o dedo, usado pelo inimigo, e dizer que não vamos chegar a lugar nenhum, que nós não vamos conseguir aquilo que nós queremos na nossa vida, alcançar o objetivo que nós queremos trilhar, bata no peito e diga: eu sou filha. O Senhor me viu antes de eu ser gerada. O Senhor me escolheu quando eu estava no ventre, quando eu estava sendo formada. Creia nisso. Deus te conhece. Eu vou apresentar agora 2 pessoas na Bíblia que foram esbofeteadas pelo inimigo na identidade. Mas não permitiram. O inimigo tentou, mas não permitiram. Tiveram muitas, né? Porque o nosso pastor sempre fala isso, né? Que as nossas guerras são travadas na mente. Nossas guerras são travadas na mente. E conflito de identidade é travado na mente, não é, pastor Júlio? Nosso psicanalista aqui, pastor Júlio, entende muito melhor do que eu. Estou falando aqui só um pouquinho sobre isso. A nossa guerra, ela é travada na mente. E o inimigo, ele vem direto onde nós podemos deixar de acreditar que Deus nos viu antes de sermos gerados. E podemos deixar de acreditar que nós fomos geradas e Deus tinha nos chamado nesse momento. Paulo foi um. Paulo, todas as cartas de Paulo, ele tem que sempre falar, eu, apóstolo Paulo, e ele sempre tem que se apresentar. Por quê? Porque muitos não reconheciam o ministério de Paulo. Não reconheciam que ele tinha sido chamado pelo próprio Cristo. Não reconheciam que Cristo tinha falado face a face com ele naquela rua lá que ele estava indo para matar um monte de cristão. Paulo fala para Ananias, vai lá, ora pelo meu servo Paulo e Saulo na época. E Ananias testa a identidade de Paulo. Ele diz, Paulo, aquele matador de cristão? Porque é isso que o inimigo faz. Ele quer lembrar a gente daquilo que a gente não é mais. Ele quer lembrar a gente daquilo que a gente não faz mais. Mas nós entendemos e cremos que fomos vistas pelo Senhor, vistos pelo Senhor, antes de sermos gerados. E Ele nos chamou quando estávamos sendo geradas no ventre de nossa mãe. Deus acredita naquilo que Ele criou, ainda que você não acredite.
Ele acredita naquilo que ele fez. Ele não acredita no meio que você vive. Porque às vezes a gente olha para nós e nós olhamos e falamos, nossa, olha onde eu cheguei. Mas eu cheguei aqui por causa do meio que eu vivo. Eu cheguei aqui por causa das circunstâncias que eu presenciei, que eu vivi na minha vida, as escolhas que eu fiz. É verdade, somos resultados das nossas escolhas, é muito verdade. Mas a partir do momento que você fala, chega, basta, de hoje em diante eu quero algo diferente para a nossa vida, acabou, irmãos. A partir daquele dia, você vai vencer, você vai mudar, você vai ter um futuro diferente. Eu costumo dizer que o crente, ele não é produto do meio. Mais um pouquinho do pastor Júlio ali, da psicologia, psicanálise, estou me aventurando nessa área aí. O crente, ele não é produto do meio, porque a gente vive pela fé. E quando a gente vive pela fé, as coisas que acontecem ao nosso redor não podem alterar o nosso futuro. Não pode alterar aquilo que Deus diz que nós vamos ser e que nós somos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ponto. Uma coisa deu errado hoje, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Alguma coisa deu errado desse lado, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Né, missionária Ana? Outra psicóloga da nossa igreja. Meu Deus, que responsabilidade falar disso. Mas, irmãs e irmãos, somos projetos de Deus. Valorize a sua vida. Valorize a identidade que Deus te deu. Porque para a gente alcançar um propósito, isso é para falar de propósito. Para eu conseguir, para você conseguir alcançar o propósito que você tem, precisamos saber quem somos. Precisamos saber quem nos chamou. E quem nos chamou, acredita em nós. Quem nos chamou, sabia tudo que nós iríamos passar. Sabia todas as decisões que nós iríamos tomar. E mesmo assim, Ele nos chamou. Então, creia que você é projeto de Deus. Creia que tudo que você colocar a sua mão prosperará. Creia que tudo que você fizer, Deus estará contigo. Creia nisso. Segundo, prepare sua estrutura. Nós já sabemos que Deus nos chamou, né? Nos viu antes de sermos gerados, nos chamou dentro do ventre da nossa mãe. Estamos prontos, sabemos disso. Mas precisamos preparar a nossa estrutura. Precisamos estar preparados para aquilo que vai vir de frente conosco. Precisamos entender o propósito. Porque antes de todo o propósito, foi falado isso aqui terça-feira. Antes de todo o propósito, existe um processo. Precisamos passar por um processo. E esse processo é inevitável. Aceita que dói menos. Mas precisamos passar com as atitudes certas. Não adianta querer passar no processo de qualquer maneira. Então, prepare a sua estrutura para passar por esse processo. 1 Samuel 1:7. Só a parte B. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival procurava e ela chorava e não comia. Irmãs, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a Penina procurava ela para alfinetar, irritar, para poder tocar na identidade dela, para que ela não continuasse o propósito que ela tinha. Ela tinha o propósito de ter um filho. Era a petição dela ao Senhor. Era isso que ela queria, era ter um filho. E Penina, toda vez que ela
subia, Penina vinha querendo acusar na identidade dela, para que ela saísse do caminho, para que ela não fosse mais fazer aquilo que ela tinha que fazer. Às vezes, as pessoas se permitem ser usadas pelo inimigo e não sabem. A Penina, vamos ver mais para frente, ela tinha um propósito também. Mas Deus não estava no propósito dela. O teu tempo de choro é a preparação para a tua vitória. Isso é um fato. Ninguém chega em lugares altos sem passar por nenhum tipo de problema. Isso é impossível. O que você pensa para a tua vida daqui a 5 anos? O que você pensa para a tua vida daqui a 10 anos? Você pensa em ser grande? Então passe o processo. Você pensa em ser realizada profissionalmente? Você pensa em se formar? Você pensa em ser uma grande pregadora da palavra? E quando se fala de espiritual, o negócio é mais embaixo? Então passe o processo. Precisamos ser maduras e maduros e entender que isso vai acontecer. Não tem para onde correr, isso vai acontecer. Nós vamos passar o processo. Mas como é que nós vamos passar o processo? E aí eu dou aqui uma receita. Exercite a mudança de hábito. Precisamos exercitar a mudança de hábito para que a gente venha passar pelo processo sem se descabelar e sem arrancar os cabelos da cabeça. Porque não adianta eu passar pelo processo fazendo tudo errado. E eu tenho vários exemplos aqui para dizer que o povo tinha um processo, tinha um destino, mas não chegaram no destino porque não fizeram uma mudança de hábito. Isso é muito sério. É muito sério. Às vezes a gente fala, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma peleja, e essa peleja nunca acaba. Por quê? Porque as atitudes estão sendo as mesmas. Os caminhos estão sendo os mesmos. Nada muda. Precisamos criar hábitos que nos deem resultados favoráveis. Precisamos criar hábitos que nos levem ao objetivo que queremos chegar. Jesus tinha o hábito de orar. Era hábito. Não era vontade. Era hábito. Claro que ele tinha vontade de orar. Mas quando a palavra diz que Jesus tinha o hábito de orar, isso significa que ele fazia isso todos os dias. Sempre. Ele sentia necessidade de orar. Porque quando a gente tem hábito, a gente tem a necessidade daquela coisa. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é um hábito. Escovar os dentes de manhã. É um exemplo muito bobo, mas é um hábito. Eu não consigo abrir a boca e falar um oi para ninguém se eu não escovar o dente. Isso é um hábito. E eu não posso conseguir fazer nada na minha vida, nem abrir os olhos, se eu não tiver o hábito de orar, se eu não tiver o hábito de falar com Deus, se eu não tiver o hábito de buscar o Senhor. E os hábitos que nós queremos que o nosso propósito se cumpra, cada um sabe o seu propósito. Cada um sabe daquilo que precisa. Cada um sabe daquilo que
colocou diante de Deus. Já falei que nós, mulheres, estamos fazendo um propósito no grupo. A princípio, o propósito é pelas mulheres, né? Para nos unirmos, para sermos mulheres em unidade, mulheres fortes, a nossa casa forte, a nossa igreja forte. Mas cada uma sabe aquilo que precisa no seu pessoal, no seu individual. Então, nós precisamos focar naquilo que vai dar certo. Às vezes a gente chega em casa cansado, e aí alguém faz alguma coisa com a gente, ou fala, ou acontece alguma coisa. Qual é a sua atitude diante disso? Reclamar? Murmurar? É uma receitinha de bolo. Agora vocês vão ver a gravidade da murmuração. A murmuração é algo que é muito grave. Vamos ler a palavra. Números 32, 11. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãs, esse versículo está falando sobre o povo que saiu do Egito com Moisés, depois das 10 pragas, depois de tudo isso. E Deus fala, como não me seguiram de coração íntegro. Estamos tendo aqui uma aula maravilhosa na escola dominical e está sendo falado sobre liderança. Nós já tivemos a aula sobre Moisés, sobre Josué, sobre vários personagens da Bíblia que foram ótimos líderes. E um deles foi Moisés. E nós aprendemos, na aula que o povo daquela época, os hebreus, eles cometeram muitos pecados. Muitos pecados. Prostituição, idolatria, muitos pecados. Mas o pecado que eles mais cometeram foi a murmuração. Esse foi o pecado que eles deixaram rolar direto, foi a murmuração. Moisés foi chamado para poder libertar o povo do Egito e foi a Faraó para poder pedir, e Faraó, com seu coração endurecido, depois Deus endureceu mais ainda o coração dele, e Moisés conversando com ele para poder ele liberar o povo hebreu, libertar. E Moisés foi lá, Deus enviou as pragas. Quando eles estavam enviando as pragas, quanto mais pragas Deus enviava para aquela nação, para aquele lugar, o faraó colocava o povo para trabalhar mais, escravizava mais ainda o povo. E aí, o povo já começou a querer dar para trás, murmurar. Moisés, deixa, não quero mais ser livre, não. Não quero mais ser livre, não quero mais sair daqui, não. Deixa a gente aqui como escravo mesmo. Porque quanto mais pragas Deus manda, mais o faraó faz a gente trabalhar, piora tudo na nossa vida. Olha o pensamento do povo. Olha o pensamento daquele povo. Eles preferiam ficar presos do que acreditar que Deus iria libertá-los. Eles preferiram reclamar do que acreditar que Deus era poderoso para levar eles para a terra prometida, para o propósito que eles queriam. Eles queriam isso.
Eles queriam chegar na terra prometida, mas a adversidade, o problema, a afronta do faraó fez com que eles retornassem. O que o inimigo estava fazendo? Atacando a identidade daquele povo. Porque quando a gente pensa que a gente não pode nada, quando a gente pensa que a gente não vai chegar a nenhum lugar, a gente não crê que o Senhor nos chamou. A gente não está crendo que somos filhos, que somos chamados, que Deus nos escolheu, que Ele nos viu antes de nascer e que Ele nos gerou no ventre da nossa mãe e nos chamou lá ainda. Então aquele povo não estava mais acreditando que eram filhos de Deus e que Deus tinha algo muito melhor. Então, irmãs, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu propósito, mas creia que você é filha de Deus. Creia que essa diversidade que você está passando é só uma preparação, só está fortalecendo a sua estrutura para que você venha alcançar o objetivo e a promessa se cumprir. E você chegar no propósito que Deus tem para a tua vida. Creia nisso. Mas o povo murmurou no deserto, murmurou muito. Deus fazia milagre, o povo murmurava. A última praga, Deus mandou Moisés passar sangue na porta de todos os hebreus para poder a morte não entrar e matar seus primogênitos. Isso é um milagre. A morte pegou todo mundo no Egito, menos os hebreus. E eles tiveram coragem de murmurar e dizer que queria continuar como escravo. Como pode? Mas, irmãs, a história se repete. Infelizmente. Mas nós, o povo do Crescendo na Unção, as mulheres da MCU, crê que o Senhor é fiel e que somos filhas de Deus e vamos chegar até o propósito que Ele vai nos entregar. Nós não. Aqui não, aqui no Crescendo na Unção não. E alcança todos que estão aqui, as nossas irmãs que estão nos visitando, está alcançando. Amém, irmãs? Glória a Deus. Aprenda a lidar com as decisões, com as dificuldades. Aprenda a lidar e a colocar para você mesmo. Se olhe na frente do espelho. Aconteceu alguma coisa? Se olhe na frente do espelho e diz: o Senhor me viu antes de eu nascer. O Senhor me chamou quando eu estava sendo gerada. Então eu sou filha. O Senhor me ama e eu vou chegar até onde Ele quer que eu chegue. Amém? Glória a Deus. O povo no deserto murmurou, Deus fez vários milagres, tornou a água do poço boa, porque a água estava ruim. Isso foi só para livrar Moisés da morte, porque depois de ter passado no Mar Vermelho, o povo ainda queria matar Moisés, queria afrontar Moisés, porque eles estavam sem água para beber. Então, tudo que acontecia no deserto, todos os milagres, todas as coisas mirabolantes que aconteciam no deserto, da parte de Deus, as pessoas esqueciam. E uma coisa é fato: o ingrato tem memória fraca. O ingrato, ele não lembra do que foi feito. Esse povo no deserto não eram gratos ao Senhor. O coração não estava íntegro. Por isso a palavra está dizendo aqui. Por isso que a palavra diz, que eu li lá em Números, o povo
não têm o coração íntegro, por isso não vão entrar na terra. Olha a gravidade que é a murmuração. A gratidão, irmãs e irmãos, é algo que nos leva a lugares inimagináveis. Seja grato. No tempo do teu processo, a gratidão é um passe para a tua vitória. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, seja grato. Pense de forma diferente. Daí a importância de você exercitar o hábito. Alguma coisa ruim aconteceu, eu não vou murmurar. Eu não vou reclamar. Se tem alguém falando, se tem alguém fazendo um projeto, se tem alguém que está fazendo alguma coisa, se você vê algo de errado nessa pessoa, irmãs, cala. Seja ponte para essa pessoa subir mais ainda. Seja ponte, seja um trampolim para a vitória dessa pessoa. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa, seja para o Senhor, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tudo na nossa vida tem que glorificar o Senhor. Dentro da igreja e fora também. No nosso trabalho, em todos os lugares. Propósito é isso. Quando a gente, eu vou falar daqui a pouco, tem o nosso propósito, tem propósito com Deus. Quando a gente não coloca Deus no propósito, é o nosso. E vai acontecer? Só se Ele quiser que aconteça. Terceiro, meus propósitos. Vou falar agora sobre isso. Gênesis 11, 19. Gênesis 11, 19 vai falar sobre a Torre de Babel. Vai falar sobre um povo que queria construir uma torre. E esse povo estava com um objetivo muito definido. E estavam com um propósito. Todos eles com um propósito só. De construir essa torre. Gênesis 11. Olha o que vai dizer. Disseram, versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche, em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Irmãs, aí Deus vai falar depois. Que alcança os céus. Assim nosso nome será, olha o propósito deles. Olha o propósito que eles tinham. Assim nosso nome será famoso. E não seremos espalhados pela face da terra. Olha o propósito deles. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo. Eles têm um propósito. Eles estão convergindo em uma direção. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu imagino? Eu imagino. O chefe da obra, ele fala assim: vamos pegar esse tijolo, colocar aqui. Vamos pegar esse... Porque ele fala isso, aqui. Ele fala aqui assim, ó. Vamos fazer tijolos. Vamos construir uma cidade. Ele fala vamos. Ele chama para fazer. E aí eu penso, vamos pegar esse tijolo e vamos colocar aqui. Irmãos, todo mundo vai com ele. E bota o tijolo lá. Vamos pegar agora esse cimento, essa argamassa e vamos colocar ali. Todo mundo vai com ele junto para colocar. Aí vem outro e fala: não, agora nós vamos pegar essa areia aqui e botar aqui.
Agora nós vamos começar a construir. Vai todo mundo. Isso é unidade ou não é? Isso é propósito definido ou não é? Mas Deus estava ali? Deus não estava ali. Então Deus desce, confunde as línguas e eles não conseguem fazer mais nada. E aí, quando Deus está no propósito, a coisa acontece? E quando Deus não está? Se acontece, irmãos, não foi do jeito que tinha que ser. Se não é para glorificar o nome do Senhor, não vai ser da maneira que tem que ser. Não vai ser do jeito que você idealizou, do jeito que você quis. Não tem jeito. Não vai. 1 Samuel 1,6. Penina. Penina tinha um propósito. Sabe qual era o propósito dela? Perturbar Ana. Esse era o propósito de Penina. A mulher tinha filho. A mulher tinha uma casa para tomar conta. A mulher tinha um monte de filho. Ela não tinha um só. Ela tinha um monte de filho. Mas por que ela tinha que perturbar Ana? Ela não tinha mais o que fazer? É porque ela tinha um propósito que Deus não estava. E o propósito dela deu certo? Não deu certo. Porque Ana ia todos os anos buscar o Senhor e ela não saiu do propósito dela. E a palavra vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Não foi o diabo, não foi médico, não foi ninguém. Foi Deus que tirou de Ana gerar. Mas Ana não saiu do propósito. Ana continuou. O seu propósito é muito maior do que você pensa. A Ana, ela estava indo pro templo para adorar o Senhor, para orar ao Senhor, para pedir, para clamar pelo propósito dela. Mas ela não sabia que o propósito dela era muito maior do que ela imaginava. Irmãs, o seu propósito é muito maior do que você imagina. O seu propósito, ele é muito maior do que você imagina. Qual é o seu propósito? Você está pensando que vai parar aí, Thaís? Não vai parar aí, não. Teu propósito vai muito além. O propósito de Ana ia muito além do que ela imaginava. Você pensa que Ana sabia quem Samuel ia ser? Ela não sabia. Mas ela não parou para ouvir Penina, porque ela tinha um propósito. Mesmo sendo estéril, mesmo Deus cerrando a sua madre, porque quem cerrou foi Deus. E ela não se voltou contra Deus, ela não foi murmurar: ai Deus, por que você fez isso comigo, Deus? Por que você cerrou minha madre? Por quê? Simplesmente ela orava ao Senhor, ela clamava ao Senhor, ela acreditava que era filha, ela acreditava que tinha sido vista pelo Senhor no ventre, ela acreditou que tinha sido chamada pelo Senhor quando estava sendo gerada. Ela acreditava nisso. O seu propósito é muito maior do que você imagina. Isso que você está clamando ao Senhor. Mulheres, isso que vocês estão colocando aos pés do Senhor no nosso propósito no grupo, é desse tamaninho para a nossa mente limitada. Porque o que o Senhor tem, a partir desse propósito que você está fazendo com Ele, é muito maior. Aleluia. E aqui eu me estendo para o quarto. Nós já sabemos que temos que saber quem somos.
Temos que ter a certeza da nossa identidade, de quem nos chamou, de para onde nós queremos ir, que ninguém pode jogar na nossa cara nada, porque somos filhas de Deus, filhos de Deus. Já sabemos que temos que preparar nossa estrutura, porque não adianta a gente saber que é filho de Deus, mas acontece alguma coisa, a gente abate. Pronto, acabou, não vou fazer mais nada, meu propósito eu não quero mais saber. Já sabemos que temos que preparar nossa estrutura. E preparamos nossa estrutura criando hábitos. E muitas outras coisas, mas criamos hábitos. Não reclamamos, não murmuramos, somos gratos. Correto? Sabemos que o nosso propósito sem Deus não vai chegar a lugar nenhum. E agora nós vamos ver os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Quarto, propósitos de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós almejamos muitas coisas. O propósito de Penina não deu certo. O propósito do povo da Torre de Babel não deu certo. Mas quando o propósito está ligado ao propósito do Senhor, dá certo. Não tem como dar errado. Deus viu no coração de Ana que ela iria cumprir o propósito, o voto que ela fez com o Senhor. Deus viu. 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceis da tua serva, mas lhe deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana faz um voto ao Senhor e coloca o Senhor no seu propósito. Ela coloca o Senhor no seu propósito ali. Ela diz que ela daria o filho dela ao Senhor. E aí a coisa começa a mudar. As coisas começam a mudar para Ana. Deus sabia que ela iria cumprir esse propósito. Porque muitas vezes a gente faz um propósito com o Senhor e a gente acha que a gente não é capaz. Vem uma decepção, vem algo para tirar nossa atenção, a gente desiste. E a gente não cumpre aquilo que falamos com o Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir, isso é certo. Então nós temos que ser assim também. Tudo que nós colocarmos diante do Senhor, temos que cumprir. Isso é muito sério. Quando a gente coloca uma lista, de alimentos para fazer doação e a pessoa tira o alimento e não leva, você não está fazendo com o líder, não. Vocês não estão fazendo com o pastor da igreja, não. Estão fazendo com o Senhor. Quando a gente diz que vai fazer algo na casa do Senhor, quando a gente vai fazer algo para o Senhor e não faz, vocês não estão fazendo para ninguém aqui, é para o Senhor. Cumpra aquilo que você prometeu ao Senhor. Cumpra aquilo que você disse que ia fazer para o Senhor. O Senhor é detalhista, Deus é detalhista.
Ele te ama nos seus mínimos detalhes. Ele cuida de você nos seus mínimos detalhes. E por que a gente não cuida das coisas dele nos mínimos detalhes também? Irmãos, isso é propósito. Isso é mudança de hábito. Deus está dando uma palavra aqui de despertamento, de amor, de valorização pessoal. Creia nisso. Creia que o seu propósito vai se cumprir. Creia que as coisas vão acontecer, mas nós precisamos seguir uns passos que devem ser tomados. O processo vai ser menos doloroso. Façam coisas que dão certo, o processo vai ser menos doloroso. Às vezes a gente recebe alguma informação ou alguém faz alguma coisa contra nós e a gente age sempre da mesma forma, reclamando, murmurando, gritando, mandando a pessoa ir para vários lugares. Isso está adiantando? Teu objetivo está sendo alcançado? Então mude o hábito. Mude a estratégia. Faça diferente. Faça coisas que deem certo. Fale de forma diferente. Se falar gritando não está adiantando, não fala mais gritando. Fala com mansidão. São mudanças de hábito para que o nosso objetivo seja alcançado. Porque o nosso coração é enganoso, irmãs. Deus te conhece desde o ventre. Já falei aqui 1000 vezes. Ele te conhece antes de você ter sido gerado. Ele te viu. Ele te chamou quando você estava sendo gerado. E ele sabe que o coração do ser humano é enganoso. Às vezes a gente quer tanto algo, que a gente pede, que a gente fala: Deus, se o Senhor fizer, eu vou estar na tua casa, eu vou ser fiel, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Irmãs, Ele sabe se tu vai cumprir mesmo ou não. Às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque Deus já sabe que nós não vamos cumprir aquilo que nós prometemos. Está vendo a importância de sermos fiéis àquilo que a gente fala com o Senhor? Aquilo que a gente dobra o nosso joelho no chão e fala: Senhor, eu faço aquilo que eu coloco diante de Ti e eu vou fazer. Cumpra. Cumpra. Cumpra, irmãs. São princípios. Deus sabia que Ana iria cumprir o propósito que ela estava fazendo. Deus sabia que Ana, depois que Samuel nascesse, não ia virar as costas e iria ficar lá com seu filho, igual Penina lá. Meu filho, Penina sem propósito nenhum na vida, só tomando conta da vida dos outros. Deus sabia que ela ia. Deus sabia que ela ia. O propósito de Ana era bem maior do que ela imaginava. Ela iria gerar Samuel. Ela iria gerar um homem que até hoje é lembrado por suas obras. Ela gerou um homem que hoje é conhecido mundialmente. Todos conhecem Samuel. Existe um carinha na Bíblia que se chama Demas. Não é Demas? Que foi ajudante de Paulo. Aí Paulo escreve e diz: Timóteo, venha ter comigo. Demas me abandonou. Demas é conhecido como o homem que abandonou. Demas é conhecido como o homem que deu as costas ao chamado. Demas é conhecido como o homem que não cumpriu o propósito que ele tinha. E Ana gerou Samuel. Está
Tá vendo como o propósito dela era muito maior do que ela imaginava? Ela só queria um filho. Ela só queria ter um filho. E Deus já estava pensando: Ana, eu vou te dar um filho, Ana, calma. Mas eu não vou só te dar um filho. Eu vou te dar um filho que quando ele crescer, ele vai ser juiz, sacerdote. Ele vai ungir. Deixa eu continuar aqui. Ela acreditava, convicta que era filha. Ela orava. Mesmo sabendo que Deus tinha cerrado sua madre, ela orava. Isso é entender a identidade. Isso é entender o processo. Ela estava passando pelo processo e continuava subindo a casa do Senhor. Penina lá, vai sua, vai sua, vai sua. E ela ia subir. O propósito dela não estava perdido, pois Deus a torna estéril. E mesmo assim não saiu do propósito. Ela foi fiel. Ela foi fiel. Ela cumpriu tudo aquilo que ela disse que ia fazer. Ela adorou a Deus quando Ele lhe concedeu e deu a glória a Ele. Isso aqui também é muito sério. Aquilo que nós pedimos ao Senhor, quando Ele nos dá a glória do Senhor, a glória é de Deus. Não podemos deixar que não seja. Propósito de Deus, a glória é para Deus. O que aqueles homens lá na Torre de Babel queriam? Queriam que o nome deles fosse glorificado. Eles queriam que o nome deles fosse conhecido. E Ana deu a glória para o Senhor. Então, quando Deus cumprir algo na nossa vida, não sei o que os irmãos pedem, não sei se é coisa material, se é a conversão de alguém, libertação de alguém, dê a glória para o Senhor. Não dê as costas. Dê a glória a Deus. Sabe qual é o nome disso? Gratidão. É gratidão. Quando a gente lembra sempre que Deus fez por nós. Ainda que Deus não faça mais nada por mim, irmãos. Estamos no lucro. Eu e meu marido, a gente fala isso. Na verdade, ele fala e eu comecei a falar também. Ainda que Deus não faça mais nada, estamos no lucro. Eu agradeço por tudo. Tudo que Ele fez. Agradeça. Comece a enxergar o outro lado da história. Comece a enxergar onde você está hoje e de onde que o Senhor te tirou. Comece a enxergar o que Deus já fez para a tua vida. O que Ele já fez na sua família. O que Ele já fez na sua casa. Eu não sei. Os livramentos que você já teve. Isso é gratidão. O que Ele vai fazer depois? Amém. E o propósito foi cumprido. Samuel nasceu. E aí eu fui pesquisar, e eu gosto muito de uma pregadora, o nome dela é Thalita Pereira. Eu vejo muitas pregações dela. E eu vendo uma pregação dela, ela falou sobre John Wesley. E eu fui ver quem era ele, né? E ele foi um homem, um pregador da palavra na Inglaterra, no ano de 1735. Ele pregou na Inglaterra toda, incendiou a Inglaterra toda, levando o nome do Senhor, levando o nome de Cristo. E eu fui ver a vida dele, né, para saber, conhecer.
me interessei. E a história dele vai dizer que ele, pequeno, morava com seus pais, com seus irmãos. A mãe dele tinha muitos filhos. A casa que eles moravam pegou fogo e ele ficou dentro da casa preso no fogo. Quase ele morreu. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor, ele conseguiu sair. E ali ele, quando cresceu, levou uma frase para a vida dele. Que eu não morri incendiado, mas eu quero levar a palavra do Senhor para incendiar. Essa foi a palavra que ele falou. E todo lugar que ele pregava, ele falava essa palavra. E muitas pessoas eram incendiadas. Muitas pessoas iam até ele para ouvir a palavra. E o interessante é que, quando ele era pequeno, ele tinha muitos irmãos. E a mãe dele, o pai, uma mulher de oração, né? Aquela mulher de oração, uma dona de casa que cuidava dos filhos, né? E aí, toda vez que ela queria orar, ela botava um avental na cabeça. Ela vivia de avental, ela botava um avental na cabeça para orar. E aí todas as crianças, filho todo, sabia que não podia brigar, não podia falar alto, não podia fazer nada. Tinha que ficar quietinho. Porque ela estava orando, ela estava com o avental na cabeça. Todo mundo já sabia disso. Se brigasse, já era. E quem era o filho dela ali? John Wesley. Ela sabia quem John Wesley ia ser? Ela não sabia, mas ela cuidava, ela tinha um propósito. O propósito dela era orar pela família dela. O propósito dela era clamar pelos filhos dela, era cuidar dos filhos dela. Ela não deixou de cuidar da sua casa espiritualmente, porque as crianças faziam muita bagunça. As mães aí, domingo e dia das mães, as mães aí sabem do que eu estou falando. Às vezes quer orar, mas a criança está ali, falando alto, brigando. As mães vão saber melhor do que eu. E eu achei muito engraçada essa história. Porque mesmo toda essa confusão dentro de casa de criança, ela nunca deixou de orar. Ela colocava o avental na cabeça e ia fazer sua oração. E as crianças já sabiam que se reclamasse, se brigasse, se tivesse qualquer tipo de confusão, só Jesus. E eu achei muito interessante essa história. Assim como a mãe de John Wesley não sabia quem seria ele, Ana também não sabia quem seria Samuel. Mas Samuel, vamos ver agora quem ele foi. Quem foi Samuel? Sacerdote. Ele cresceu no templo com Eli, ele aprendeu. Ana fala: o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe dareis um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ele cresceu aprendendo sobre o Senhor, ele cresceu aprendendo como lidar com o Senhor, foi chamado muito novo pelo Senhor. E Ana ali, na intercessão, na busca, o propósito dela era esse, era ter um filho. Samuel foi juiz, ele foi sacerdote, foi juiz, ele governou Israel. Olha que responsabilidade de Ana. Agora vocês estão entendendo por que as afrontas de Penina? Por que ela precisava ser... Por que ela precisava ter a sua estrutura muito bem fortalecida? Ser mãe de homem grande, ser esposa de homem grande, ser parente de homem grande ou de mulher grande, vice-versa, precisamos estar com as nossas estruturas fortalecidas. Porque respinga em nós.
Ana precisou estar com a sua estrutura fortalecida. Então, irmãos, esse processo que você está passando, tudo que você passa, é só para te fortalecer. É só para te dizer: eu estou te fortalecendo para te entregar o propósito nas tuas mãos. Mas esse propósito não é do tamanho que você está pensando, Mariane. Não é do tamanho que você está pensando, Tereza. Não é do tamanho que você está pensando, Su. É muito maior. Samuel ungiu Saul, o primeiro rei. E ele fez isso chateado, porque ele achava um absurdo ter que tirar o governo da mão do Senhor. Mas ele foi obediente. E quem ensinou obediência a ele? A mãe. Ana. Olha a importância do propósito dessa mulher. Um propósito tão pequeno que se tornou tão grande. E por último, Samuel ungiu Davi. Davi, o maior rei de Israel até hoje. Até hoje, Davi, ele é um rei lá em Israel que todos têm um respeito muito grande. Ana, um homem lembrado pela história, um homem lembrado por todos, um homem importante. Quem é o teu Samuel? O que é o teu Samuel? Eu não sei, mas você e o Senhor sabem. Coloque o propósito de Deus no seu propósito. Coloque o propósito do Senhor na tua vida. Creia que você é chamado, creia que você é importante para Deus, creia que você é filho. Não permita que ninguém tire a sua identidade. Você é filho de Deus, você é chamado por Deus, Deus te escolheu. Prepare a tua estrutura, prepare, porque você precisa estar preparado para passar pelo processo. Creia nisso. E atrele o seu propósito com o propósito de Deus, porque não tem como dar errado. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer a todos que participaram desse culto. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado. Obrigado, pastora Norma, por ter trazido essa peça maravilhosa aqui para nós. Muito obrigado. Obrigado, missionária Márcia, por ter trazido a igreja aqui. Essas mulheres lindas para estarem aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pastor Irã, por ter atendido o pedido. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer aos músicos, ao som, à mídia. Quero agradecer às meninas da cantina, à diaconia. Quero agradecer a todos que se envolveram de alguma forma nesse culto. Quero agradecer as intercessoras, quem distribuiu os banners, a Su da mídia, as secretárias Mariane e Alda, tesoureiras, Catarina e Vanessa, todas as intercessoras. Quero agradecer a todos, a minha família, meu marido, Marlon, Daniel. A Marcele disse que ia vir hoje, mas ela não pôde vir, porque ela está fazendo autoescola, ela não pôde vir. Mas que o Senhor continue abençoando. Quero agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer, porque eu creio que o propósito, ele é muito maior do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe.